Bora tardear. Tardear não pode parar, já estamos no nosso segundo momento aqui, direto do História, contando história. Muito boa tarde, meu senhor, minha senhora, moças e rapazes, meninos e meninas, todos que curtem, que gostam do programa Tardear, se bem, estamos recebendo agora. Nós vamos adentrar no momento religioso. Quem está conosco agora é a ilustríssima Sara Miranda. O que é que ela vai trazer para o programa Tardear? Sara Miranda vai trazer para nós conteúdo sobre espiritualidade, falar também sobre o dia de Nossa Senhora da Conceição. Muito boa tarde, já está comigo aqui do meu lado. A gente vai contextualizar um pouquinho da história de Nossa Senhora da Conceição, o que é que ela representa para nós, fiel como católico. Fique à vontade. Pronto, então Nossa Senhora tem vários títulos, né? E um deles é a Imaculada Conceição. Vem de um dogma da Igreja Católica, que é uma verdade de fé, que desde sempre a Igreja entendeu que a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo precisava ser imaculada para ser o tabernáculo vivo dele, né? Então, esse título de Nossa Senhora mostra que ela nasceu sem a mancha do pecado original. Isso porque ela também vai representar a igreja. Então, como ela representa a igreja, representa a santidade também da igreja. É o templo vivo de Deus. E as profecias também falam que ela prefigurava, né, a Arca de Noé. Então, todos aqueles, naquela época de Noé, foram 8 pessoas que adentraram dentro dessa arca, eles conseguiram se salvar. Então, todo aquele que entra no Imaculado Coração de Maria também encontra um caminho de salvação, porque vai encontrar Jesus Cristo dentro desse coração. Dentro desse contexto, você que é uma jovem religiosa, conta um pouquinho a experiência espiritual, qual foi esse encontro que lhe motivou você a adentrar e passar a ser a formadora? A minha experiência, né, Sim. com esse título de Nossa Senhora. Em 2015, eu estive numa cidade do Maranhão chamada Brejo, Brejo do Maranhão, e eu fui fazer essa visita a essa terra natal de alguns amigos. E fui por ocasião do festejo da Imaculada Conceição. Quando lá estive, frequentando as novenas e tudo, e no dia da Imaculada, que é no dia 8 de dezembro, se comemora, eu estive na Santa Missa. E aí, quando cheguei lá para a missa de manhã, vi um rapaz todo vestido de branco, entrando de joelhos dentro da igreja, quando no início da missa logo. E eu fiquei sem entender o que aquele rapaz estava fazendo, mas me chamando muita atenção. O sacerdote nada explicou, veio a Eucaristia, veio o momento da comunhão, e depois o padre passou o microfone para ele. E ele fez uma oração muito profunda, comprida, e ele dizia, né, que ó sabedoria eterna encarnada. E ele vai dizendo que eu, pobre vermezinho, não cumpri os votos do meu batismo, mas que ele queria agora entregar tudo o que ele tinha, os bens presentes, atuais, futuros, toda a história dele, nas mãos de Nossa Senhora, para que ele pudesse viver como um verdadeiro batizado. E eu ouvia encantada aquela oração. Eu disse, meu Deus, que oração difícil. Você dizer que você não é nada, que você não tem nada, que você não quer nada, você entrega tudo, mas que você quer viver sendo preparado por Nossa Senhora para ser de Jesus Cristo. Eles disseram uma oração muito difícil, mas uma oração bonita, e aquilo me chamou a atenção. Mas o sacerdote não explicou o que aquele rapaz estava fazendo. Eu retorno para Teresina. Aí eu tive um pesadelo. Não vou contar aqui que pesadelo foi, mas com esse pesadelo, eu liguei para um amigo de comunidade e conversando com ele, ele disse assim: "Você é consagrada a Nossa Senhora?" E quando ele fez essa pergunta, imediatamente eu voltei para o Brejo do Maranhão e entendi que o que aquele rapaz estava fazendo era a consagração à Nossa Senhora, no dia da Imaculada Conceição. E aí eu entendi que o que Deus queria de mim era que eu também me consagrasse à Santíssima Virgem. Na mesma semana, eu recebo uma artezinha do WhatsApp da paróquia do Amparo, aqui de Teresina, com uma turma aberta de preparação para a consagração à Nossa Senhora. E aí todas as peças foram se encaixando.
E eu entrei nessa turma e me consagrei no dia de Nossa Senhora do Desterro, que é no dia 2 de abril de 2016. Nesse mesmo ano, eu vou, em 8 de dezembro, vou para o Brejo do Maranhão novamente, levo a minha roupa branca, fiz os meus exercícios espirituais, e quando cheguei lá, tinha uma turma que ia entrar na porta da igreja para se consagrar a Nossa Senhora. E eu perguntei, eu posso entrar com vocês? E o padre deixou. E aí, durante a missa, ele, o padre, me deu o microfone para eu fazer aquela mesma oração que aquele rapaz, um ano atrás, estava fazendo. Então, assim, já era Deus profetizando na minha vida que ele queria também. E como foi fecunda aquela consagração daquele rapaz, porque ela me atraiu. Então, assim, eu sou fruto também da consagração dele. E a partir dessa minha consagração, no dia 2 de abril, e que eu renovei também no dia da Imaculada Conceição, porque foi ela que me chamou, foi no dia dela que eu fui chamada, eu passei, então, a preparar outras pessoas para se consagrarem à Santíssima Virgem. E em 2019, tive outro sonho, não sei se cabe aqui contar, mas por meio desse sonho, Deus foi mostrando a minha missão de vida. E essa minha missão era o quê? Botar essas almas dentro dessa nova arca de Noé, para que essas pessoas possam ter uma oportunidade de céu. E é isso que eu venho fazendo desde 2016. E aí nasceu um apostolado que eu faço parte, que se chama Arca do Coração Imaculado, que é esse apostolado peregrino, onde nós vamos em todas as paróquias, em todos os locais que necessitam de formação, né, para que as pessoas possam compreender o que é a consagração à Nossa Senhora. Nós vamos, preparamos essas pessoas, a exemplo do que vai acontecer amanhã na turma da Igreja São Benedito, que nós preparamos e que amanhã nós estamos entregando mais corações, mais almas desejosas para Deus pelas mãos de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Então, a minha proximidade com esse título de Nossa Senhora é muito próximo. Foi incrível. A gente queria tanto esse momento na véspera, porque quando tivesse em programa tarde já, a gente está em todos os contextos, e a gente queria trazer essa pauta para esclarecer, trazer esse conhecimento, história e significado. Então, assim, a história tem um significado, vamos dar o significado de Maria no cristianismo, na vida do ser humano, cristão. Assim como no programa Tardear, porque você está dizendo aqui que envolve vários temas, né? Abordam vários temas. Porque, assim como o programa Tardear, o homem é um ser complexo. Nós não somos só corpo. A gente precisa falar sobre saúde, a gente precisa falar sobre saúde física, saúde mental, mas nós temos uma alma. E como nós temos alma, nós precisamos também falar da espiritualidade. Toda pessoa que trabalha e fala, introduz na sua vida o campo da espiritualidade, ele se desenvolve de uma forma íntegra, como um todo. Ele consegue crescer como uma pessoa ordenada, né? Entre sentimentos, afetos, saúde, tudo é um conjunto. Então, nós precisamos falar da espiritualidade também. E Deus é tão providente que ele vai colocando esse tema na véspera, né, da Imaculada Conceição, para que as pessoas possam despertar para qual é o papel de Nossa Senhora dentro desse campo de salvação. Porque quem é o nosso Salvador é Jesus Cristo. Mas ele não quis vir do nada. Ele quis utilizar um caminho, um meio para vir a nós. E Deus escolheu Nossa Senhora para nos entregar o seu Filho. Então, o principal dom, o primeiro fruto, o principal fruto dessa árvore que é Maria é Jesus. Então, por meio dela, nós recebemos Jesus e todas as outras graças. Quem consegue compreender isso, consegue compreender que Nossa Senhora, quando ela deu sim a Jesus Cristo, ela não deu um sim só para ser a mãe, mas ela deu um sim de vida e de morte. Ela deu um sim que foi até as últimas consequências, onde ela também soube entregar o seu filho, único filho, como um cordeiro imolado para expiar o pecado por toda a humanidade. Então, ela também é chamada de corredentora,
porque ela ofereceu com Jesus Cristo um mesmo sacrifício para resgatar todos nós. E aí, ela, como é sem mácula, sem mancha, é a Imaculada, é ela que vai lutar para que nós sejamos entregues a seu filho também dessa mesma maneira, que nós tenhamos chance. Então, historicamente, você falou da historicidade, né? Por que foi preciso Jesus vir para nos resgatar de morte de cruz por meio de Maria? Então, quando Adão e Eva, se eu tiver tempo para falar Não, disso, tranquilo, fica à vontade. quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, eles cometeram um pecado de inimizade contra o próprio Deus, né? Eles feriram o coração de Deus, se tornaram inimigos, foram expulsos do paraíso e o livro do Gênesis diz que os portões foram fechados e 2 anjos foram colocados na porta. Ali mais ninguém poderia mais entrar. Então, toda a descendência de Adão e Eva nasceria dali para frente com essa mancha desse pecado original. E se nós observarmos o Antigo Testamento, todo o povo de Deus teve uma tentativa de expiar esse pecado. Eles ofereciam touros, cabritos, rolinhas. Só que nada disso é digno de Deus. Porque no direito, que eu também sou formada em direito, que a reparação da ofensa, ela tem que ser compatível à vítima. Você tem que reparar conforme a vítima que você ofendeu. Ela tem que ser algo que compense. Como se compensar Deus? Que é o próprio Deus, então nada se iguala a Deus. Nunca o sangue de um touro vai se igualar a Deus. Então essa dívida nossa era impagável. Não tinha como nós pagarmos. Então o que é que Deus fez? Vendo a queda de Adão e Eva, e isto está escrito no dogma da Imaculada Conceição, Deus, na sua infinita misericórdia, viu a queda de Adão e Eva, e no mistério, ele já planejou a vinda de Maria, sem mancha do pecado original, para que ela pudesse receber o seu filho. O próprio Deus iria receber a carne, e essa carne viria de Maria, para que ele mesmo se oferecesse como vítima. Só Deus podia reparar essa dívida. Então, o próprio Deus morre por cada um de nós, derrama todo o seu sangue por cada um de nós e nos resgata das mãos do inimigo. E aí nós temos a chance de entrar, os portões são abertos e nós temos a chance de entrar novamente no paraíso. Então, Deus quis que esse projeto todo, quando ele pensou nisso, isso é chamado de união hipostática, ele pensou em Jesus, Maria e José. Depois José, a gente fala depois no outro momento. Mas Nossa Senhora está ligada com Jesus dentro desse projeto de salvação. Isso, então ela é a principal papel de levar os cristãos à salvação, né? De levar a Jesus. E se nós observarmos lá do alto da cruz, quando Jesus paga o preço por cada um de nós, que as rolinhas, os touros, os cabritos não poderiam pagar, quando ele derrama todo o seu sangue, o que é que ele faz? Ele olha para ela, que está no pé da cruz, e diz para ela e para João, que é o apóstolo discípulo amado, que prefigura toda a humanidade, você, a mim, olha para ela e diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então, Jesus nos comprou e nos entregou nas mãos de quem? De Nossa Senhora, para que ela nos educasse, nos formasse, cuidasse, né? Nos limpasse, para que nós pudéssemos ser purificados, para ser novamente devolvidos para quem? Para Ele. Então, o papel dela nunca é reter nada para ela. O papel dela é sempre preparar tudo e adornar tudo para nos entregar a Ele. Rituais e tradição da Igreja Católica. Desde o início, o que mudou no decorrer da história? Como é que está sendo celebrado hoje? Pronto, então é uma solenidade. Sempre a Igreja entendeu que Nossa Senhora seria Imaculada, mas a proclamação do dogma ele já veio no papado, né? Do Papa Pio IX, em 1854.
onde ele declarou que isso seria um dogma de fé. Ou seja, o que é um dogma? Dogma é uma verdade de fé. Quem é católico precisa crer, não pode duvidar disso, porque a igreja é mestra e mãe. No credo nós rezamos, né? Creio na Santa Igreja Católica. Então, quando eu digo que eu creio, eu tenho que crer nessa parte também. Então, quando o Papa proclamou esse dogma, ele disse que era uma verdade de fé e estipulou isso como uma data solene. E é dentro do período do Advento. Nós estamos vivendo já o Ano Novo Civil, ele termina no dia 31 de dezembro. Mas o Ano Novo Litúrgico, ele termina com a festa da solenidade do Cristo Rei. Então, com Cristo Rei, nós temos como se fosse a virada de ano para nós. Viramos o ano e entramos no tempo do Advento. Domingo passado foi o tempo onde se acendeu a primeira vela, que é a vela da esperança. Então, nesse tempo, nós vamos fazer o quê? Jejuns, orações, reflexões, nos preparar, enquanto casa interior, para receber esse menino que vai ser dado, como diz lá em Isaías, um menino nos foi dado, né? Então, um menino nos foi dado, a gente precisa nos preparar para bem recebê-lo. Então, esse tempo de advento, ele é um tempo onde não se adorna os altares, não tem flores, o sacerdote veste roxo, mas no dia da solenidade da Imaculada Conceição, que é dentro do advento, as flores voltam para os altares para celebrar os privilégios, né, de Nossa Senhora por ter sido escolhida a mãe do Salvador e nossa mãe. Então, todos nós precisamos viver esse dia. Um católico não pode deixar de viver o dia da Imaculada Conceição. Amanhã é domingo, já seria dia de missa mesmo, mas mais missa ainda porque é dia de solenidade da Imaculada Conceição. E tem uma aparição de Nossa Senhora, Rosa Mística, para Pierina Gili, que é uma enfermeira, que apareceu lá na Itália, e ela disse que no dia da Imaculada Conceição, às 12 horas, ou seja, amanhã, dia 8 de dezembro, às 12 horas, Deus prometeria graças extraordinárias e abundantes para quem fizesse as orações nesse momento de meio-dia. Isso é chamada a hora da graça. Quem rezar pode alcançar conversões extraordinárias. Você que está aí nos assistindo e que pensa naquela pessoa mais difícil, do coração mais duro, se você rezar para a Imaculada Conceição na hora da graça, com fé, suplicando a graça dessa conversão, você vai alcançar no tempo oportuno de Deus. Só lembrando que ela prega o amor, e qual a importância de transmitir esse amor geração a geração. Como é que Pronto. acontece isso? Ela é minha mãe, ela é sua mãe, ela é mãe dos nossos filhos, é mãe de toda a humanidade e é mãe das futuras gerações. Se nós, que somos pais e mães espirituais, né? Não só biológicos, todos nós, mesmo que não tenhamos filhos, nós nascemos para exercer a paternidade e a maternidade, ou seja, gerar almas para Deus. Então, os nossos amigos podem ser nossos filhos espirituais, os nossos colegas de trabalho podem ser nossos filhos espirituais. Nós temos o dever de rezar por essas pessoas para que elas se encontrem com Deus e possam exercer uma caminhada com Ele até o céu. Então, se nós prepararmos todas as pessoas para assim viverem, nós teremos o céu na terra. E quando nós apresentamos a mãe de Jesus, e São Luís Grignon de Montfort diz o seguinte: São Luís é o santo que escreveu o livro da consagração a Nossa Senhora. É chamado o Tratado da Verdadeira Devoção. Ele disse que Jesus Cristo ainda não é suficientemente conhecido, porque Nossa Senhora ainda não é suficientemente conhecida. Porque quem conhece Maria, conhece Jesus. Não tem outro caminho. Então, ela vai sempre levar ao filho dela. A exemplo lá das bodas de Caná, onde aqueles noivos estavam sem o vinho na festa de casamento, e estava faltando, e eles, sem pedirem,
Mas ela, sempre atenta, foi lá e pediu ao filho dela. Só disse o seguinte: eles não têm mais vinho. E ele respondeu: mulher, ainda não chegou a minha hora. Ela não respondeu nada, mas disse para as outras pessoas: façam tudo o que ele vos disser. Ou seja, essa é Nossa Senhora. O tempo todo ela vai estar conosco dizendo: façam tudo o que ele vos disser. Ela sempre vai nos ensinar a imitar Cristo. Então, quando nós, desde a tenra infância, nós prepararmos essas gerações para amarem Nossa Senhora, qual é a contribuição que nós estamos dando ao mundo? É preparando o reinado de Cristo. Quanto mais marianos nós formos, mais de Cristo nós seremos. E aí nós poderemos preparar essa segunda vinda dele, né? Para que ele venha realmente governar todos os poderes dessa terra, que são o temporal, o sapiencial e o sacerdotal. Então, tudo isso tem que estar sob o governo de Cristo. Quem vai preparar tudo isso? Maria. Por meio de quem? Dos consagrados. Por meio do exército dela. Então, todos aqueles que ela convocar para entrar nesse coração, vai preparar esse tempo novo. Então, é um caminho de felicidade. Você diz assim, por que nós precisamos preparar? Porque a gente quer ser feliz. E a gente não consegue ser feliz distante de Deus. O nosso intuito hoje é esclarecer e levar conhecimento e vamos aprofundar um pouco mais na consagração que o que é a consagração de Nossa Senhora. Como é que acontece isso, a quantidade de tempo para preparar e uma turma tornou-se consagrada. Pronto. Então, a consagração, como eu falei, ela é baseada num livro de São Luís Grignon de Maria de Montfort, que ele era um francês, que ele viveu a experiência de que lá no tempo lá prévio, um pouco antes da Revolução Francesa, ele preparou aqueles pequenos e simples para viverem verdadeiramente como batizados. Ele diz que todas as desordens dessa terra são porque nós não vivemos as promessas do batismo. A gente se batiza. E eu não sei se vocês se lembram de algum batizado que vocês já foram. No batismo, os pais e os padrinhos fazem o quê? Renunciam a Satanás, é a primeira coisa. Renuncia a Satanás e aceita Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E passa a viver de acordo com o senhorio de Jesus. Mas nós nos esquecemos. Passa o batismo e nós vamos fazendo o nosso querer, não mais o querer de Deus. Aí a gente vai pecando, caindo, entrando de abismo em abismo, abismo em abismo, vários pecados de várias ordens, na sexualidade, na convivência, no respeito entre pais e filhos, em relação ao próprio Deus. Nós deixamos de ir para a missa no domingo, então a gente não está vivendo como batizado. O que é que São Luís faz? Diz que é preciso a gente renovar, então, essas promessas. Eu preciso, então, voltar, parar e dizer assim, eu preciso renovar isso, porque do jeito que eu estou fazendo não está bom, não. Então, a consagração nada mais do que isso. É eu renovar de novo essas promessas que eu fiz lá no meu batismo. Eu não vou me batizar de novo, mas eu vou agora, com a maturidade que eu tenho, reviver essas promessas e buscar ajuda em quem para viver. Porque até então nós tentamos viver o nosso batismo sozinhos. Então a gente precisa de ajuda. A gente vai buscar ajuda de quem? De Nossa Senhora. Então a consagração a Nossa Senhora, na verdade, é uma consagração a Jesus Cristo. Só que a gente vai se consagrar a Ele pelas mãos dela. Então Nossa Senhora vai ser esse apoio, esse caminho que vai nos ajudar a viver o batismo para a gente poder verdadeiramente aceitar o senhorio de Jesus. Isso é o resumo da consagração a Nossa Senhora. Quem deseja se consagrar a Nossa Senhora pode fazer, segundo o livro, você pode se preparar até sozinho. Se faz uma preparação, 12 dias preliminares para se desapegar do mundo, 6 dias para você conhecer você mesmo, que matériazinha que você é feito, 6 dias para você conhecer Nossa Senhora e 6 dias para você conhecer Jesus Cristo. Depois dali, esses são os exercícios espirituais, lê o tratado, são 8 capítulos, você vai numa missa, nessa intenção,
para se consagrar. Isso você pode fazer sozinho. Ou você pode fazer como a Arca faz. Aí você pode entrar numa turma de consagração a Nossa Senhora, participar de uma formação em torno de mais ou menos 2 meses, com formações, né? Uma vez por semana de um capítulo do tratado. Depois você faz os exercícios espirituais para se consagrar, como amanhã essa turma vai se consagrar amanhã, solenemente, no dia da Imaculada Conceição. A consagração, ela é só no dia da Imaculada Conceição? Não. Você pode se consagrar a Nossa Senhora em qualquer dia do ano dedicado a Nossa Senhora. Então, janeiro tem vários dias dedicados a Nossa Senhora, fevereiro, março, porque são vários títulos de Nossa Senhora. Então, só, por exemplo, no dia 1º de janeiro, já é Mãe de Deus. Quando a gente trata assim um pouquinho da concepção, de reflexão, valores da fé católica, dentro dessa consagração, como é que acontece isso? Pronto. Como eu vou trabalhar com a renovação do meu batismo, nós vamos fazer esse processo de autoconhecimento à luz de Cristo. Nós vamos pedir para Cristo nos iluminar para a gente se conhecer melhor. Então, aí a gente vai ver as nossas quedas, as nossas fragilidades, os nossos vícios. A gente vai ver em que a gente está caindo. E isso é chamado de doença espiritual. Tem a doença do corpo e tem a doença da alma. Então, a gente vê isso como uma doença espiritual. Como se combate isso? E como a Nossa Senhora vai ser importante? Ela vai trazer para a gente as virtudes, como a virtude da paciência, da humildade, da bondade, da castidade, da longanimidade, podem me ajudar, né? O autodomínio podem me ajudar a eu vencer esses vícios. Então, contra toda doença espiritual existe um remédio espiritual. E esse remédio espiritual se chama virtudes. Para quem está fazendo a novena da Imaculada Conceição, né, que a novena terminou hoje para a gente comemorar amanhã. Nesses 9 dias que antecedem o dia da Imaculada Conceição, se pede 3 coisas. Se pede a graça de não cometer mais nenhum pecado mortal. Segundo, de amar e buscar as virtudes cristãs. E o terceiro é de uma boa morte. Dentro de tudo isso, perspectivas futuras. Como é que a gente vê isso aí? Quem abraçar essa consagração à Nossa Senhora, eu não tenho dúvida nenhuma que vida nova terá. Então, que perspectivas futuras é esse? Existe um professor que ele é até um dos fundadores dos Arautos do Evangelho, que ele diz o seguinte, que quando uma pessoa se converte, ele é um perigo para o mundo atual. Por quê? Porque como é interior, não tem como você conviver com uma pessoa verdadeiramente convertida e você não se deixar receber dele as graças. Então, as perspectivas futuras são: quanto mais pessoas convertidas, mais regeneração o mundo terá. Esse mundo que nós vivemos, diz o professor Plínio Corrêa, não vai se regenerar nem pela política, nem pelas artes, nem pela força dos maiores poderosos, mas vai se regenerar pelos homens convertidos. Porque quanto mais pessoas se converterem, aí a coisa começa a mudar. Chegou uma pergunta para nós, antes de nós uma pergunta final, estão nos perguntando aqui qual o papel de Nossa Senhora para o reinado de Jesus Cristo. Pronto. Como eu disse, e São Luís repete, nós precisamos para Cristo reinar aqui na Terra, porque se nós observarmos, Cristo está reinando nessa Terra. Quando nós formos olhar para algumas ideologias, por exemplo, né? Algumas ideologias que estão sendo pregadas por aí, querem falar de Jesus Cristo? Não. Então, Cristo ainda não reinou. Ele é o rei, mas nós não o reconhecemos como rei por conta dos nossos pecados, dessa mancha do pecado original, dessas desordens. Então, o reinado de Cristo, ele é preparado
pelo reinado de Maria. Ela é que vai preparar essa terra aqui para entrar em ordem para que ele venha. E possa dizer para mim e para você: vinde benditos de meu Pai. Porque se nós acharmos que estamos vivendo muito bem e que não precisamos dela, é capaz de na hora ele nos chamar e ele dizer o quê? Não te conheço. Porque está lá na palavra, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Então, o reinado de Cristo não é só você dizer que crê nele, que você acredita nele, mas você vive do seu jeito. O reinado de Cristo é você abrir mão da sua vontade, do seu querer, para viver do jeito que Deus diz que é. Só que quando a gente vê o projeto de Deus, a gente vê que o projeto é muito grande e difícil. Então, a gente precisa de uma mãe amorosa, carinhosa, né, virtuosa, para dizer: vem cá, que eu vou te ajudar a você fazer tudo o que o meu filho quer. Então, ela vai nos preparar para esse reinado de Cristo. Então, as perspectivas. E se eu não tivesse esperança, eu não estaria fazendo um apostolado. Então, minha vida hoje, além do meu trabalho, do meu seio familiar, é eu gastar a minha vida, a minha juventude, por amor ao reino de Deus. Fazendo o quê? Preparando essas pessoas para, presas a Maria, serem de Jesus Cristo. Dentro de tudo isso, a gente queria que você deixasse uma mensagem final para quem está passando por algum problema, que gostaria de conhecer mais, se conectar com Nossa Senhora, em virtude que o dia é amanhã, que celebra todo dia, mas como é que faz para chegar, para se aproximar, entrar nesse universo de Maria? Primeira coisa é, não tenha medo dela, porque tem muitas pessoas que têm medo de amar demais Maria e deixar Jesus de lado. Os santos dizem que você nunca vai conseguir amar tanto Maria como Jesus ama. Então, primeira coisa é, aproxime-se dela. Invoque Maria. Porque quando você diz Maria, ela diz Jesus. Toda vez. Então, aproxime-se. Escute pregações, porque está na palavra de Deus que diz que a fé ela se aumenta pelos ouvidos. Se você não ouve a palavra de Deus, não tem como a sua fé crescer. Você disse uma pessoa que está com problema. Todo problema, a primeira coisa que precisa ser curada é o quê? A sua visão. É como você enxerga esse problema. Porque quando a gente olha para o problema só com a visão humana, a gente não vê solução nele. Mas quando a gente cresce na espiritualidade, a gente olha para o problema, ele deixa de ser cinza e você começa a ver que Deus está tirando frutos daquilo ali, para você também mudar e melhorar. Então, Deus aproveita tudo que acontece na nossa vida para o nosso próprio bem. Então, escute pregação, se aproxime de Nossa Senhora, invoque o nome de Jesus e de Maria, e eu vou te convidar. Se consagre a ela. Procure a Arca do Coração Imaculado, porque essa é a nossa missão. Muitíssimo obrigado. Um momento de muita espiritualidade, de formação com precisão. Foi acima da média. Eu acho que a gente vai repetir cada momento. E a gente fez uma caneca pensada, projetada. Eu acho que tem alguma imagem que tem a arca de... Veja aí. Jesus, posso abrir? Olha a sua. O programa tá já, Zé, é muito quem passa conosco e deixa esse legado, lembrança assim, para selar esse momento. Meu Deus, olha aqui. E a Arca do Coração Imaculado. E esse símbolo quer mostrar o quê? Para quem não entendeu a identidade visual, mas é a Arca de Noé. Essa Arca de Noé aqui é um coração, que é o coração de Nossa Senhora. As cores são as cores das flores com que coroamos Nossa Senhora. E a espada, por quê? Porque quando ela foi apresentar seu filho, o Simeão disse, né, uma espada transpassará a tua alma. Então, essa missão de Nossa Senhora é árdua, mas é para nos salvar, como a Arca de Noé. Então, muito obrigada pela oportunidade, por esse programa. Nós que agradecemos o programa Tardear de ter esse momento bíblico, religioso, e na véspera do nosso Alegre Conceição, é só gratidão. Tá bom? Amém. Obrigada. Obrigado.